Fala galera, tá começando mais um Clubecast, que é o podcast oficial do Clube Endorismo. E no programa de hoje a gente vai bater um papo muito especial, inclusive eu tô até aqui enfeitado. E vocês que estão assistindo esse episódio, galera, vocês estão no carnaval, com certeza, curtindo, né? Esse episódio vai ser segunda-feira, às 15 horas, então vocês devem estar aí na folia. E a gente tá aqui também, todo mundo animado e com convidados especiais. E galera, hoje, o nosso episódio, a gente vai falar sobre o jeito Disney de encantar cliente. A gente está com um convidado aqui que já conheci ele há bastante tempo, inclusive acompanho ele nas redes sociais e tudo mais. Ele sempre fala sobre esse jeito Disney e eu quero saber como é. Eu estou aqui com o meu amigo Daniel Donato, ele que é empresário, consultor, palestrante e tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de marketing e excelência no atendimento. Daniel, muito obrigado por estar aqui presente com a gente, né? A gente bater esse papo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite de vocês dois para participar aqui do Clubecast. E estamos junto aí. Vamos ver o que a Disney pode ensinar pra gente, né? Top. E a gente tá Será aqui que a gente também. vai sair daqui desse episódio sabendo como encantar os clientes? Vai. Verdade. A gente também tá aqui com o meu amigo Ailton, né? Não tá na folia, Ailton. Não, Tá- mas a temática que é a mesa hoje, né? Mas o propósito aqui realmente é saber como tratar, gerar experiência, conduzir a experiência do cliente, né? Então, Isso. acredito que a gente vai tirar muito insight legal daqui. Mas já falando sobre experiência, quero deixar aqui um presente, Daniel, para você. Para gerar a experiência aqui Abrir, já deixar aqui na mesa, pra gente poder Maravilha. começar esse papo maravilhoso. Obrigado. E minha expectativa também aqui tá alta, porque todos nós temos negócio, né? Então a gente realmente tem que É verdade. trazer essa excelência. Isso é um presente obrigado, aqui do viu? Clubecast, pra gente poder... E eu vou trazer também para vocês aqui um presentinho. Olha aí, ó. No legal. caso, Olha aí. é o meu livro, Que massa! Checklist Feliz. Top. Olha aí. Olha aí, galera. Checklist feliz, que top. Vou dar uma lida assim pra gente poder... Checklist bem bacana para a pessoa implementar na empresa para encantar os Show. clientes. O foco mesmo é o atendimento do cliente. Top, obrigadão. E pra gente poder começar, Daniel, falando sobre essa questão da Disney e tudo mais, a gente sabe que quando a gente fala de Disney, a gente tem aquele encanto. Você já foi na Disney? Aí, Ainda não. mas tá na programação, né? Pra gente poder visitar. Tá, né? sim. Você está perdendo. O Daniel já foi quantas vezes? Eu já fui umas 12 vezes, mais ou menos. 12? Caramba! Umas 12 vezes. A gente não conhece Somando bem. todos os parques, né? Sim. Não só, porque existe o Magic Kingdom, Sim. que é o do castelo, né? Que a pessoa chama de Disney, Sim. mas ele é o Magic Kingdom. E tem o Epcot, tem o Hollywood Studio, tem o Animal Kingdom. E também tem a Disneylândia, né? E a Euro Disney. Então são vários, mas que tudo a Massa. gente chama de Disney, né? Legal. E eu tô até já na minha programação, gosto de fazer o planejamento financeiro, né? Minha menina tem 4 anos e eu já tô programando assim, ó, quando ela tiver 8 a 9, eu já tô com tudo pago pra gente poder ir lá conhecer, que também um dos meus objetivos é esse, né? Legal. Conhecer a Disney. Não vou dizer tipo assim, nunca tive um sonho, mas eu tenho esse objetivo que eu acho muito massa, porque todo mundo que vai, não tem quem não diga que a Disney, tipo, é um encanto. Gerou E a é bom experiência. levar na fase que ela acredite no Mickey. 8, tá bom? 8, 9? Eu acho que não sei se acredita mais. Hoje em dia com a tecnologia, Até hoje eu não o acredito. YouTube, o meu, Ela tá o com meu, quantos anos, Bruno? o meu eu Hoje levei, 4. o meu eu levei com ia fazer 5 anos. Ele acreditava. Então, no Então é próximo bem ano- diferente, é bem diferente. Tem que correr logo com esse investimento, né? Massa, legal. Mas antes de a gente até começar aqui, Daniel, como eu falei aqui no início do episódio, eu te conheço justamente por conta disso, né? Desse conteúdo voltado para Disney e tudo mais. Já participei fui, na verdade, aluno de uma palestra tua e tudo mais. E eu queria saber o seguinte: quando é que começou realmente a você falar de Disney e tudo mais? Como é a tua história até tu chegar realmente a palestrar sobre esse assunto? Certo. Há uns 12 anos atrás, justamente em 2012, eu visitei a primeira vez com a minha esposa a Disney, inclusive o Magic Kingdom, o Epcot e o Hollywood Studios. Foram os 3 parques que eu visitei nessa minha viagem. E aí eu fui sem intenção nenhuma. Eu fui para curtir, eu fui Sim. para virar criança, né? Voltar a ser criança. Mas que você é já tinha esse desejo de conhecer a Disney? Tinha o desejo de conhecer como turista. Sim. Tá? Nada A trabalho, metodologia, né? trabalho, ensino, nada disso. Mas quando a gente chega lá, é diferente, sabe? Tudo é diferente. A magia acontece desde a hora que a gente está estacionando o carro, entendeu? Até a hora que a gente pega o monorail, que é o monotrilho, né? O trenzinho, Sim. que a gente é distante o estacionamento para a entrada do parque, no caso do Magic Kingdom, e a gente é levado desse trem, e o trem para em frente. Então já começa a experiência, esse é o diferencial da Disney, é vender experiência, não é vender produto,
vender a magia, vender, eu não digo mágica, mas a magia, né? E aí eu me encantei muito. Fiquei, assim, muito entusiasmado e comecei sem intenção de palestras e atendimento. Foi como turista mesmo. Como turista. E aí, quando eu saí de lá, 2 anos depois, eu fui para uma palestra de uma pessoa que ia falar de Disney. Mas nessa época eu trabalhava com o quê? Era isso a minha dúvida aqui. Eu tinha uma agência de publicidade. Olha aí. Na época eu tinha uma agência de publicidade, trabalhava com publicidade e a parte de consultoria na área de marketing, né? Sim. Então era marketing e publicidade. Não tinha intenção nenhuma, mas eu fiquei com aquela Disney na cabeça quando eu fui, e aí teve uma palestra, inclusive, com o mesmo tema, o jeito Disney de encantar cliente. Eu fui para a palestra como ouvinte, né, espectador, e aí eu não gostei. Caramba! Eu acho que ele ia falar, foi incrível, abriu a minha mente e foi aí que eu comecei a trabalhar. Não gostei primeiro por quê? Porque não é que a pessoa precise, para vender um serviço ou dar uma palestra, na realidade, ter a experiência de ter ido presencialmente para a Disney. Tá? Mas ela não tinha ido, ok, não estou tirando o mérito dela, né, porque ele tinha estudo para falar, mas o que ela falava era muito superficial também. E a pessoa que ela levou para falar de Disney, que tinha visitado a Disney, fazia 10 anos que não ia para Disney. Caramba. E aí eu fiquei meio que arrasado, sabe? Não foi, mas todo mundo aplaudiu, gostou e tudo. Aí eu pensei, eu posso fazer mais, eu posso fazer diferente. Eu posso fazer bem melhor do que ela, que essa é a ideia até hoje da Disney. Né? O Walt Disney deixou esse legado, que é sempre melhorar, sempre se aprimorar. É a melhoria contínua. E eu disse, eu posso fazer mais. E aí eu comecei a estudar. Né? E aí, uns 2 anos depois, eu voltei novamente. Só que dessa vez eu já voltei. Manhã, estudo. Tarde, turismo, Diversão. com a esposa. Diversão. Porque eu tinha que dividir porque eu fui com a minha esposa novamente. Mas a forma como você foi, você só comprou o ingresso do parque para ir ou já organizou alguma coisa para estudar ou ter algum trabalho de campo? Não, eu organizei o meu estudo. O meu estudo. Comprei o ingresso, fui para lá, viajei para conhecer Miami, Orlando, né? Que eu fiquei na casa de um primo em Miami. Fui para Orlando. E lá eu comprei o ingresso de novo dos 3 parques. Do Animal Kingdom, não, porque tem água, animal. Eu não, assim, gosto de animais, mas a minha esposa não é muito chegado a esse estilo. Não fui. Mas fui nos 3 novamente. Primeira vez nos 3 e a segunda vez nos 3 novamente. E a mesma experiência, e a experiência melhor, porque eu fui com outros olhos. Eu já tinha estudado, e aí eu fui com um roteiro. E o roteiro de quê? Para validar o que eu estava estudando. Massa. A bacana é isso. Olha, Daniel, lá eles trocam, na literatura a gente vê, eles trocam pins. Vamos ver se é verdade. É verdade. Olha aí, galera. Esses foram os pins que eu troquei lá. Então você coloca isso aqui no pescoço, certo? Compra os pins, não são muito baratos. Então eu li na internet uma dica que você podia comprar de fora. 10 pins a $10. E aí trocava lá dentro. Trocava lá pelos originais. Legal. Eles mesmos não. Olha a dica aí para quem vai pra uma dica boa, uma dica boa. Sim. E aí você troca. E aí cada funcionário lá o funcionário na Disney é chamado de cast member, né? Que é membro do elenco. É membro do castelo. Legal. Então não é um funcionário, nem um colaborador. Pertencente, né? É um membro do elenco. Ou seja, ele faz show. Ele dá um show. Então, ele é um ator. E aí, eles ficam com isso também no pescoço e pendurado nas calças, na roupa. E aí, a gente tem direito de trocar 2 pins e escolher 2 dele. Se tiver 2 funcionários, eu troco 2 com esse, troco 2 com esse. E aí, eu fui, troca. E aí, a gente escolhe os melhores. Legal. Muito bacana. Então, eu fui validar o que eu via na literatura. As lixeiras lá, que lá é tudo muito limpo, né? Muito organizado. Será que as lixeiras tem 7 metros a 10 metros, a 12 metros, que é o que os livros diziam? E eu fui medir. Então eu tenho até um vídeo meu medindo, e nessa vez foi com o meu filho.
eu fui medir com ele e gravei. Fui medir os passos, quantos passos tinha De uma pra outra. de uma lixeira para Legal. outra. E realmente bate. Então Legal. eu consegui validar muita coisa. Legal. Mas assim, você fazendo todo esse estudo aí, medindo as distâncias, vendo todo o cuidado que eles têm lá dentro, como é que você acha que isso influencia na experiência do cliente? Para ele se encantar e quando você foi pela segunda vez se encantou novamente. Qual foi o último ano, inclusive, que tu foi? O último ano que eu fui foi em 2019. 2019. Só que Aí nesse entrou a ano eu fui pandemia. 2 vezes no mesmo ano. Caramba. Que minha esposa conseguiu uma passagem, eu ainda digo, a R$ 500 cada passagem, e aí eu levei meu filho novamente. Caramba. Meu filho foi R$500 duas da vezes. passagem? R$ 500 da passagem. A primeira vez, não. A Sim. primeira vez, que foi em abril de 2019, normal, os valores normais. Mas quando ela conseguiu uma passagem por R$ 500, 500 mil, 500 do meu filho, Caramba. 500 dela, Barato eu demais. ainda não queria, porque tem todos os custos Sim. lá, né? Então, você gasta 500 e poucos reais por parque visitado. Então, é 180, é $190. Então, você multiplica aí, dá uns 500 e poucos reais. Não, desculpa, 108, 109, né? Sim. Dá uns 500 e poucos reais. Então, só de parque, brincando, se tu quiser visitar 3, é 1.500 só de parque. 1.500 meu, 1.500 da minha esposa, 1.500 da criança. Então, tá entendendo? Mas Se prepara, Bruno. fui. Não, tô pensando aqui, levando o cálculo na cabeça. Fazendo os cálculos. Mas já. lá tem umas vantagens. Pronto. Aí eu te dou o exemplo da tua. Te respondo aí. Você compra uma pipoca. Ah, já gastei muito com ingresso. Vamos gastar pouco com alimentação lá dentro. Compra uma pipoca, o refil. E aí você pode ficar com $2 renovando o teu copão de pipoca. Legal. Refil. Água. Ah, eu não quero gastar com água. Tem problema. Pede uma água gratuita lá. Tem água gratuita e tem a paga, hein? Tem a paga. Você quer comprar, paga, pega. Mas se você chegar em qualquer quiosque de lá e pedir água gratuita, eles te dão água gratuita e gelada. Legal. Então, assim, não quiser gastar lá dentro, não tem problema. E encantamento acontece, como te falei, desde quando a experiência. Porque, na realidade, o encantamento, eles ensinam, eles mostram pra gente através da experiência. Então, você quando entra no trem, que vai para a entrada, que entra na guarita principal e começa a sentir um cheiro de pipoca, aí você, cadê a pipoca? Onde é que tem? Não tem. Né? Eles chamam os smellitizers, né? Que são os aromatizadores, os aromatizantes, que eles ficam borrifando pelo parque para te dar aquela sensação. A a experiência olfativa, né? Que são os 5 sentidos que eles trabalham bem. Caramba, eu Muito tava falando, bacana. eu tô só imaginando. Sim. É fantástico. E, Daniel, assim, beleza, tu visitou a Disney, teve esse insight de querer melhorar uma palestra que tu já tinha escutado e tal. E aí tu começou Comecei. com essa pegada, com essa palestra focada no jeito Disney. Quando eu voltei da segunda vez, Sim. que aí eu já fui para validar, né? Eu tive a oportunidade de conseguir validar o que eu estava lendo. Aí sim, quando eu voltei, questão de 2 meses, ou foi 3 meses depois, eu Sim. dei a minha primeira palestra. Mas tu acha que isso foi um gatilho assim, eu vou levar essa mensagem pro pessoal porque eu acho importante para quem tem negócio. Sim, muito importante. E importante ao ponto de que as pessoas se preocupam e me perguntam muito. Ah, Daniel, mas é a Disney. A Disney tem condição financeira, tem cash ali. tem estrutura. Mas não é isso. Hoje não é difícil encantar cliente. Sabe o que a gente precisa fazer para encantar cliente? O básico bem feito. Até anotar aqui pra gente aplicar no clube. Então, ó, eu praticamente pra ter a uma experiência. mentoria, né? É fazer o básico bem feito. É fazer o que ninguém faz. Ah, Daniel, mas o que é que ninguém faz? Ninguém faz nada. Você está entendendo? Não faz nada. Sorria pro cliente. Olha aí, eu estou falando de simplicidade. Chame pelo nome. Conheça o cliente ao ponto de quando ele chegar no teu estabelecimento, tu perguntar como é que vai a sua esposa e falar o nome da esposa. Como é que está o teu filho? Ele estava doente semana passada, ele melhorou? Basta isso, Uma que atenção. a experiência é diferente. E eu tive uma experiência para demonstrar para vocês, que até na minha palestra eu pergunto para as pessoas, e aí pessoal, é difícil superar as expectativas dos clientes? Porque a Disney quer isso, é superar as expectativas. Porque atender bem é obrigação. Isso que eu ia comentar. É obrigação. Eu vejo que muito Não é diferencial, né? Não é diferencial, Às mas- vezes eu conversando com alguns... Até quando eu tava prestando consultorias, eu penso assim...
Me fala os diferenciais da tua empresa. A pessoa, ó, minha empresa, ela atende bem um cliente. Atender bem o cliente, ele é obrigação, né? Não é diferencial, Não é né? diferencial. É algo básico que tem que ser feito. Eu acho que isso aí é a mesma coisa de qualidade, né? Tipo assim, se eu vendo um produto, sei lá, um produto alimentício, qual é o teu diferencial? Não, meu produto tem qualidade. Todo mundo tem que ter qualidade. Não, e esse quesito de qualidade, eu tava até estudando sobre isso esses dias, não pro podcast, mas por conta de um livro que eu tô lendo, ele deu esse exemplo, né? Que na época, no período pós-guerra, as empresas e marcas elas investiram em qualidade de seus produtos, porque realmente os suprimentos eram investidos o quê? Para o período da guerra, né? Então, esse era o diferencial. Né, de ter um produto melhor, Sim. com qualidade melhor. Hoje, todos os produtos basicamente têm a mesma qualidade, né? Tem os mesmos fornecedores, né? Tem a mesma qualidade na entrega, a velocidade. Isso. Então, não é mais só pela qualidade do produto, mas pela experiência que o cliente vai ter com aquele produto ou com aquela marca. E, infelizmente, aí eu só reforçando o que tu falou, não é para ser um diferencial. Mas infelizmente Muita é. gente não faz, sim. Sabe por quê? Porque muita gente não atende bem. Então, se muitos estabelecimentos não atendem bem, quando você atende, o que é? Passa a ser um diferencial. Não era para ser, mas passa a ser. Então, o básico, fazer o simples bem feito. A Disney, ela tem realmente uma estrutura magnífica. Hoje ela começou bem pequena, mas com investidores e tudo, mas ela tem como atender do jeito que quiser o cliente, criar a experiência que quiser, tem. Mas o pequeno pode criar não as mesmas que exigem um pouco mais de capital, mas com ações simples, encanta muito bem. Um exemplo que aconteceu comigo, eu fui fazer uma palestra em Curitiba e eu peguei um Uber. Uber, normal, ok. Entrei no Uber. Antes de eu entrar, ele abriu a porta para mim. Caramba. Ele pegou a minha mala, não deixou eu pegar a mala, colocou no porta-malas e fechou a porta para mim. Só aí, isso aí não é difícil. Ele gastou alguma coisa para fazer isso? Ele teve trabalho demais para fazer isso? Não, só abriu a porta, mas já me deixou encantado. E é tão bom quando você tem uma experiência boa com o cliente, porque você, no caso, já fala dele, né? Eu falo nas minhas palestras. Já Já vi fica propaganda gratuita. O nome dele é muito comum, é Seu João. Mas mesmo que não fosse, eu teria Isso para uma pessoa, né? Imagina para uma marca, para uma empresa. Né? Não, deixa eu te dizer. E aí eu entrei no carro, ele fechou a porta e ele perguntou para mim a forma que eu gostaria de ser chamado. Se eu gostaria de Seu Daniel ou só Daniel. Que a gente fica naquela dúvida. Ele perguntou, simples, claro. Eu disse, não, pode chamar de Daniel, não tem problema não. Eu me sinto menos velho. Aí ele começou a rir. E aí ele disse, qual é a música que o senhor prefere? Legal. Porque eu tenho aqui, ele tinha o som dele era aquele com MP3, pendrive. E aí eu disse que queria flashback anos 80. E ele tinha. Minha nossa. Bom gosto. Colocou. Bom gosto. Eu também eu gosto. Acho que pela minha mãe eu dou uma Eu me chamei de velho aqui ao mesmo tempo, né? Eu me chamei de velho anos 80, mas eu me entreguei minha idade. Legal. Mas e aí depois, o que foi aconteceu? Ele perguntou se eu queria ir calado, sem falar com ele, ou não. Olha aí. E aí eu disse, pode falar. Porque tem gente que não gosta. Sim. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ir falando muito no Uber. E não fala nada, e aí no final da avaliação ruim, porque... Pronto. Mas a pandemia mudou um pouco isso. Porque a pandemia, as pessoas ficavam caladas, porque tinham que ficar, porque estavam com máscara e tinham que falar o menos possível, e acostumaram os motoristas a saber que a pessoa tem o direito de não querer falar com ninguém. Uma coisa é eu perguntar. Aí com ele foi diferente. Ele perguntou, Daniel... aí nesse caso foi o senhor. Daniel, o senhor quer fazer e que eu vá ir conversando comigo? Eu disse não. E aí no final ele trocou um cartão comigo. E aí? Aí eu pergunto para vocês novamente. É difícil encantar? Foi. Ele gastou alguma coisa com isso? Não. Porque a ferramenta de trabalho ele já tinha. Ele fez um pouco a mais. Verdade. E a Disney, assim, todo mundo que vai visitar, eu nunca vi. Todo mundo diz que ao entrar, você parece estar em outro mundo, em outro universo. Já começa a experiência daí, porque você já vai, você parece que esquece todo mundo ali e entra numa nova magia, né? Esquece todas as contas, né? Eu digo muito, olha, lá a Disney faz você voltar a ser criança, isso, o adulto, né?
faz você voltar a ser criança e faz você esquecer os boletos. Sim. Enquanto você está lá dentro, aí o parque foi construído o palco foi construído no segundo andar, o bastidor, os bastidores, que são os túneis, é no primeiro andar. Para o quê? Para não ter acesso a nada do mundo lá fora. Um viaduto que esteja passando ao lado. Sim. Para ninguém ter aquela experiência de que eu tô aqui na Disney e ao mesmo tempo eu tô vendo ali a rua e eu me lembro de alguma coisa ruim. Existe um mundo lá fora, Não, né? quer que você quando passe ali do parque, quando entre no estacionamento, quando chega no estacionamento e pega o trenzinho, esquece, ali é um mundo encantado. E é isso que ela Já deu vontade de quer. amanhã. Alô, patrocínio do turismo, né? Estou aqui, né? Poder isso, mas Legal, viu? mas legal. E, Daniel, assim, qual foi uma experiência, assim, que ficou marcada? Eu acho que teve várias, né? Mas, assim, um que ficou marcado que tu viu que disse assim, "Xi, rapaz, a Disney fez isso, sei lá." Eu já vi vídeo de a criança deixou de derrubar alguma coisa e ver lá o Mickey ajudar e tudo mais, mas qual foi a que tu teve, assim, que te marcou bastante? Minha experiência, tá? Que marcou bem foi o quê? Nesse dia foi eu, minha esposa e meu filho, e aí a operadora de turismo imprimiu uma folha, passou um e-mail para a gente com o nosso ingresso. E eu imprimi, uma folha para cada. E aí a gente imprimiu confiando na empresa que a gente contratou. Chegando lá na guarita, né, na portaria, no caixa, a gente apresentou. Aí ela leu aqui, e com as identidades. Aí ela leu aqui, a minha esposa, Suiane, aí leu o Arthur. Aí quando for ler o meu, olhou para mim. Ó, senhor, o senhor não é o Daniel? Eu digo que sou, mas aqui é Roberto. Caramba. Aqui é Roberto. Aí eu digo, não acredito. Aí a minha esposa mandou o ingresso de outra pessoa. Aham. E aí o que foi que aconteceu? A Disney, ela não quer de forma alguma prejudicar a tua experiência. E o que foi que ela fez? Ela chamou a gerente, ela nem chegou aqui e disse, olha, você não pagou o ingresso, você está com outro, queria me enrolar, me enganar. Não, ela não quer fazer isso, né? Eles têm autonomia e não precisa chamar diretoria, nem comunicar para o dono. Não, os cabeças, né, da empresa, não. Chamou a gerente pegou uma máquina grande, começou ela demorou um pouquinho, não sei o que ela estava fazendo, resolveu. Ela disse, senhor, você pode entrar agora. E deixou eu entrar. Legal. Você está entendendo? Mas ela precisava, eu pergunto, deixar entrar? Não. O ingresso não era meu. Tava errado, era assim. Não é? O ingresso não era meu. E se eu tivesse Tentando fraudar, né? tentando fraudar? Mas não, ela não quer saber disso. O mesmo caso de uma criancinha. Uma criancinha, quando chega no parque, e aí tá entrando no parque com os pais, e aí derruba uma pipoca. Ou derruba um sorvete. O que é que os cast members fazem, que são os funcionários? Eles eles ficam ligados para os acontecimentos, então ele vai até a criança, percebe que ela deixou cair a pipoca, se baixa, fica da altura da criança, o mais próximo, olho com olho, e pergunta se ela quer receber uma pipoca do Mickey. Uma pipoca especial, que ela conhece o Mickey, e o Mickey vai fornecer a pipoca para ele. E aí ela diz que quer, os pais ficam só observando. Que é isso? Peraí, será que é verdade o que eu tô vendo? E aí ela traz uma pipoca. Ela vai do quê? Ela tem um crachá, todos têm um crachá, name tag, que chamam, com o nome e a região dela, né? A língua que ela fala. Ah, sim. Se tiver 2 línguas, ela bota lá, ou 3. E ela vai em qualquer... O primeiro ponto que vende pipoca mais perto, ela só fala assim, você poderia me arranjar um pacote de pipoca, o grande, porque o dele era pequeno, me arranja um grande. Ela não vai, pra quê? A outra não pergunta pra quê. Não. Entrega. Ela chega lá e diz, tá aqui o que o Mickey mandou te entregar. E entrega. Ah, Daniel, mas ele não foi... O cliente, a criança ou o adulto derrubou. Não foi. Não tem obrigação a Disney de dar. Não tem. Mas como eu falei mais uma vez, e repito sempre, ela não quer atrapalhar a experiência do cliente. Muita gente vai para lá uma única vez.
e não tem mais condição de De voltar. volta. Aham. Então ela tem uma obrigação A de, oportunidade ali, né? Legal. de encantar de qualquer forma, de resolver o problema naquele exato momento, porque pode não Verdade. voltar mais nunca. Tem Verdade. pessoas que voltam todo ano, mas tem uns que juntaram a vida toda para ir. E visitar a Disney. até por curiosidade, tu comentou aí do Mickey que tá lá pra resolver o problema, mas, tipo, o Mickey é o personagem icônico, né? Tipo, é a cara da Disney, né? Como é que nasceu esse personagem da Disney, o Mickey em si? O Mickey, ele nasceu em 1928. A gente tem Né? até das... 1928, e é justamente o Mickey que está com os direitos autorais liberados. Caiu Eu em vi domínio isso público, aí, sim. que é o do Steamboat Willie, que é da máquina a vapor, né? Lá do Mickey. Então, só aquele personagem caiu em domínio público, né? Mas foi lá que ele começou. E começou de uma forma bem interessante, porque o Walt Disney ele foi para uma convenção apresentar um outro personagem, o primeiro personagem dele, que era o Oswald, Coelho Oswald. Eu lembro. Certo? Esse era o primeiro. Quando ele foi, que assinou um contrato, o que foi que aconteceu? O contrato, ele, inexperiente, não leu as letras pequenas e o contrato ele estava passando os direitos do Coelho para a outra empresa. E aí ele perdeu. E aí, na volta, junto com a esposa, de trem, Los Angeles, Nova York, voltando para Nova York. Não, de Nova York para Los Angeles. Aí ele disse, olha, esposa, né, a Lilian Disney, eu desenhei aqui um ratinho. E eu vou dar o nome de Mortimer Mouse. O que é que você acha para a esposa? Aí a esposa, não fica legal, Disney. O que é que tu acha de Mickey? Mickey Mouse. Ele relutou, né? Ainda mais naquela época que não aceitava as ideias das mulheres, né? Era muito machismo e tal. Mas ele aceitou e disse, é isso mesmo, é Mickey Mouse. E aí foi quando começou, e ele fez o Steamboat Willie, que foi o primeiro curta animado que ele chegou a fazer. E ele, uma curiosidade, ele era que imitava o Mickey. Ele fazia dublava, ele que dava voz. Falava a voz, dava voz do Mickey nos primeiros momentos, né? Que ele não tinha uma estrutura grande. Interessante. A gente tá falando aqui de Disney, encantar cliente e tudo mais, mas eu sei que por trás de todo encantamento, de tudo o que a gente faz para o cliente, tem uma cultura implantada ali, né? Valores. Então, como é que você acha que você que estuda a Disney, como é que eles fazem isso para os funcionários, para os cast members, estarem sempre alinhados com essa visão de encantar, de entregar o melhor para os clientes? Perfeito. Massa, manter o alinhamento ali, né? Pronto. Começa por quê? Porque eles têm um instituto, uma faculdade, né, que ensina, treina os funcionários constantemente. Então, para você virar um cast member, um funcionário da Disney, você precisa fazer o chamado Traditions, que são as tradições. É um curso inicial de mais de uma semana, que já o nome diz, tradições. É justamente o que é que eles vão fazer? Apresentar a cultura da Disney. Qual é o propósito do Walt Disney? Né? O que é que o Walt Disney quer? Conhecer os parques, como tudo começou. Então, a ideia é aquela do storytelling, né? Contar uma história para apresentar a cultura. Então, eu digo que a Disney ela já tem uma vantagem competitiva muito grande diante das outras empresas. Porque ela já começa, os funcionários já se habilitam, né? Já sentem o desejo de trabalhar lá, né? E já tem a vontade de estar lá. Então já ganhou 50%. Na faculdade eu vi muita gente querendo fazer intercâmbio para trabalhar na Disney justamente para aprender a cultura. Isso. Legal. E é um excelente aprendizado. Né? Um excelente aprendizado. E você, aí como você falou, tem treinamentos constantes. Fala-se diariamente da cultura de lá. O propósito, que o principal propósito de lá é o quê? Criar felicidade. Criar felicidade para todas as idades e para todos os lugares do mundo. Para todo mundo. Então é isso. E é um pouco forte, né, esse propósito. Criar felicidade. É uma responsabilidade muito grande. E é o que elas fazem. Então elas tentam errar o mínimo possível. Tenta minimizar consideravelmente os erros. Porque
um deslizezinho é o suficiente para deixar a pessoa a não expressão de uma encantar. Eu acredito. De uma criança. Até Isso. pegando aqui o livro do Daniel, né? Checklist feliz. Eu acho que ele deve ter um checklist lá também, de com certeza. acompanhamento, né? Para poder saber se a cultura realmente está sendo bem implementada e tudo mais. Porque a gente sabe que hoje em dia, é o que eu estava comentando até no outro episódio. A cultura, se a gente quiser um bom exemplo, é como se fosse a igreja, né? Todo domingo tem um culto, tem a Sim. palavra, e a gente tem que ir justamente por conta que a gente Perfeito. tá sempre Aquela recebendo, né? constância. Ter Isso. aquela constância. E essa constância, esse alinhamento acaba penetrando na nossa mente e você acaba Isso. sempre lembrando. Perfeito. Então, acho que uma definição de cultura seria isso, praticamente a igreja. Né? Te- E outra coisa é você fazer também coisas quando, sei lá, o dono não... Você saber se o pessoal está executando bem quando não tiver a presença do dono, né? Como é que está sendo feito. Tem indicadores e outra. Assim que você entra lá como funcionário, você já recebe uma lista do que pode fazer e do que não pode fazer. Quando eu recebi o ingresso gratuito, ela confiou em mim, na minha palavra. Eu poderia estar mentindo, mas ela confiou na minha palavra e me deu o ingresso gratuito. Ela tinha autonomia para isso. A gente chama de empoderar os funcionários. É empoderar a equipe, ou seja, dar o poder de resolver as coisas. Por quê? Porque hoje o normal é o quê? Quando você quer resolver alguma coisa, diz, eu vou ter que falar com a minha gerente. Não é isso? Aí você diz, pô, cadê a sua gerente? Ela não está, ela só volta a próxima semana, está viajando. Então não resolve o meu problema? Sim. Não é? Então, o que você puder resolver o mais rápido E possível... o pior é que a gente escuta isso mesmo. Infelizmente eu não posso te ajudar. E quando é com dono, aí é pior ainda, né? lascou. Aí demora mais ainda. E lá não, eles têm uma cultura de resolver rapidamente. E uma cultura muito forte deles é a cultura da limpeza. Tudo lá é cultura, tudo lá vira cultura, né? Tudo lá vira história, tudo lá vira case. Mas a cultura da limpeza é a primeira, é a base. Porque, segundo o Walt Disney, o que é que você... Aí eu pergunto para vocês, o que é que a gente vê quando um parque ou qualquer estabelecimento ele é limpo? Qual é o sentimento que a gente tem? O que é que a gente pensa daquele estabelecimento? Que o quê? De cuidado, né? Cuidado, organização, né? A própria limpeza, A própria qualidade, dicção, né? qualidade. Você só tem boas impressões quando o local está limpo. E lá, o Walt Disney, ele deixou bem claro, antes de falecer, que todos os funcionários, todos, até do CEO e o Gary, o pessoal da limpeza, todos são responsáveis pela limpeza do parque. Que não é só a lixeira que faz o parque ficar limpo. Porque quando você derruba um sorvete, sem querer, e aí? Derrubam pipoca. E quantas milhares de pessoas ficam derrubando seus lanches? Mas não, porque todo funcionário, eu tenho até uma foto que eu apresento nos meus treinamentos, que é um gerente com uma pazinha e uma pá e uma vassoura, que eles deixam escondido no local que ninguém vê, nos carrinhos, nos lixos, e pega na hora que precisa e eles mesmos limpam. Então, se fosse o Walt Disney, do mesmo jeito, o Walt Disney limparia. Eu acho que o sonho de toda empresa, até falando do Walt Disney, né, é você se perpetuar, né? Porque, tipo assim, mesmo depois da morte dele e tudo mais, a empresa ainda se mantém, mesma cultura e tudo mais. Outro caso também é a própria Apple, né? Então, para você ver como uma cultura forte, ela consegue dar ali a perpetuidade para a empresa. E eu acho que todo o som da empresa é justamente essa, eu conseguir estar no mercado por muito e muito tempo. Agora, se você também não tiver uma constância na melhoria contínua, sim. Vamos supor, eles tiveram agora um novo presidente que passou 2 anos lá. Foi pandemia, teve a mudança do presidente. E eu já vi pessoas que me relataram o parque ficou fechado esse período todo, né? Parece ficou que também, né? Mas voltou um pouco diferente, sentindo algumas diferenças, uns tratamentos diferentes. Por quê? Aí retornaram o presidente antigo, tiraram o que passou 2 anos, retornaram o antigo, porque o antigo fazia o negócio acontecer. Então, consegue manter a cultura. Não é grande, eu encanto todo mundo diariamente e nunca vou deixar de encantar. Não, os problemas vão acontecer. Se começar a esquecer uma empresa da cultura, normal, né? É uma empresa normal. E problemas tem, vários. Eu vi, inclusive eu filmei uma pessoa no palco onde o cliente está, eles chamam de palco. Uhum. E embaixo, que são os túneis, eles chamam de bastidores, que são backstage, né? E tem uns túneis secretos lá mesmo? Tem secretos. E são
perfeitos. Tem inclusive uma visita guiada, é um curso guiado que a gente faz, que a gente conhece parte dos bastidores. Tudo bem, é 3, 4% dos bastidores, Sim. mas a gente conhece. E é muito interessante. Eu já fiz essa imersão lá, que é a visita dos bastidores, e é fantástico porque lá você encontra, nos bastidores, a separação de palco de palco e bastidor é perfeito. E muitas empresas não têm. Porque lá você pode encontrar o Mickey fumando. Não quero ver essa cena. A Cinderela fumando. Não, mas não é a Cinderela. Sim. Sim, mas... É a funcionária. Ela- Não é a Cinderela, mas ela tá vestida lá. Ela pegou o tempo dela, fumou um pouquinho lá, ok, comeu, descansou, dormiu da forma que quer. Mas quando ela sobe dos bastidores para o palco, Sobe uma princesa, né? ela, inclusive nas portas tem um espelho. Tem um espelho que a pessoa se olha, vê que tá tudo ok e diz, se pergunta, eu tô pronto para encantar o cliente? Eu tô pronto para dar um show? Tô. Vai e sobe. Massa. E aí vai ser feliz. E fazer isso praticamente. O parque ele é aberto todos os dias. Todos os dias. Todos os dias você mantendo essa. Todo dia um encanto, a constância, a mesma magia. E todo dia eles pintam, se necessário, os postes da Main Street, da avenida principal. Todo dia. Caramba! Por quê? Porque na visão do Walt Disney, precisa? Não precisa. Né? Só se descascar realmente a ponto de descobrir. Mas a gente, como convidado, que lá eles chamam os clientes de convidados, né? Não é cliente, porque cliente é muito comercial. Uhum. Lá não, é convidado, é mais aconchego. A pessoa chega... A ideia do Walt Disney de pintar esses postes diariamente é porque se você foi a primeira vez, a sensação que você tem indo a primeira vez e essa sensação que você tem visitando a 10ª vez, ele quer que seja a mesma sensação de quando você visitou a primeira. E muitas empresas começam muito bonitas, fachadas pintadas, né? Tudo bonitinho. E aí depois começa a pecar no ar-condicionado, a servir café frio, isso com o tempo. Sim. A parede descascar e não tá se preocupando. Tá, quem já é cliente há muito tempo, às vezes até vira paisagem descascado na tela, ou no teto. Mas um cliente novo percebe. Verdade. E tudo isso encanta, né? E outra coisa que eu vi. E desencanta. E outra coisa que eu vi comentar, a gente tá falando sobre tudo isso da Disney e tudo mais. Mas também o pessoal comenta que quando vai pra lá, você tem que esperar longas filas. Isso é verdade? Você realmente demora e ninguém reclama disso. A gente só fala que tem longas Perfeito. filas, mas Boa lembrança. não tem essa reclamação. Tipo assim, eu vou pra Disney e Ave Maria, macho, lá eu fico esperando um bom tempo na fila. Eu não vejo ninguém falar sobre isso, eu vejo mais falar sobre a experiência, o parque e tudo mais. É cansativo? As filas são longas? São. Ela te dá algumas opções. Ela te dá o quê? O Fast Pass, que é o que você compra, paga mais por isso e você não pega. E você tem, dentro do aplicativo, escolher 3 por vez. 3 atrações por vez. Inclusive, encontrar com o Mickey e pedir o autógrafo dele. Sem esperar a fila. Sem esperar na fila. Assim, espera, Mais mas a fila é bem menor. Hã? Mais uma continha aí pra tua... Fast Pass, vale a pena. Fast Eu já Pass. fui de Fast Pass, é outra realidade. Mas também, eu já fui sem Fast Pass. Aí é a questão da experiência. Você está na fila e começa a acontecer algo perto. Sempre tem alguma coisa Sempre é acontecendo. um cast member encantando um outro cliente que você fica olhando. Isso aí legal. é 10, 15 minutos e você olhando aquilo. É um cantando, é um dançando. Legal. E aí, dependendo da atração, você entra, tipo, Harry Potter... aí o Harry Potter é universal. Mas você entra dentro da atração, dependendo, e você começa a ver a estrutura do animações, certo? Atrativos, o layout chama atenção. A torre do terror, você já vê, começa a ficar algo sinistro, começa a ter um ambiente, você começa a ficar Muda todo o cenário, observando, né? muda todo o cenário. Tem até uma história de um banco, eu não me recordo o nome, mas esse banco tinha uma fila muito grande e eles fizeram, sabe o quê? Para minimizar o cansaço das pessoas, colocaram um espelho na fila. Você ficar se olhando. Ficar se olhando. Caramba. E aí tinha muita gente que ficava se olhando
E E passava o tempo. E aí 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, era como se fosse... E existe o melhor mês pra ir pra Disney? Que tem pouca Aí já, gente. já é uma questão de... Existe. Aí é tirando o verão, né? Tirando a parte de férias nossa, que eu tô dizendo. Nossa. Férias nossa. Começo, meio e final de ano. É onde realmente, agosto também já... Assim, não, agosto ainda é bom. Mas novembro, dezembro, então começa a ficar mais... Achei, né? Mas não... E toda não vez se que. escorrega. Ó, tu disse que já foi 16 vezes. Não, 12. 12 vezes. Toda vez que você foi, teve uma coisa nova que te encantou? Toda vez tem, e é isso. Toda vida tem, por quê? Eles têm lá o Take Five, que são os Magic Moments, são os momentos mágicos. O Take Five, eles têm uma meta. Cada funcionário, cada cast member, ele tem uma meta de encantar 5 pessoas por dia. Imagine aí, 30 mil funcionários, 40 mil funcionários, soma tudo aí, os funcionários. E cada um tem um objetivo de encantar por dia 5 pessoas. Ou seja, criar qualquer tipo de ação, fica à vontade, só não tirar a roupa, ok? Mas ações válidas, 5 cada uma. Tudo bem que cada um faz só 2 ou 3. Olha quantas ações. E aí, são essas ações que você sempre vê algo diferente. São as paradas que tem lá. As paradas são os desfiles. Tem os desfiles. E olha o que é interessante. O Mickey. Aqui, os autógrafos. Não dá para ver, mas os autógrafos, eles tentam ser o mais parecidos possíveis. Por quê? Do personagem. Não, igual. Ah, Por sim. quê? Eu creio que vocês devam saber que tem vários Mickeys, né? Ou seja, Cheio na caramba. Puta que... aqui embaixo é uma pessoa vestida. Estragou o encanto. agora. Mas para uma criança, Sim. é um Mickey só, é um Jack Sparrow, é um Pato Donald. Então, tipo, quer dizer que a assinatura, inclusive, de um, normalmente de todos. Todos são treinados dentro do treinamento. Tipo, eu vou ser o Mickey. Não é todo mundo que pode ser o Mickey. Depois eu vou dizer por quê. Mas tem que ter a mesma assinatura. Por quê? Tem aqui 2 irmãos ou primos. Ele recebe a assinatura do Mickey aqui, que está aqui nesse local. 10 metros depois tem um novo Mickey. Olha um outro diferencial para não acabar o encanto. 10 metros depois, se tiver um novo Mickey aparecer, olha para trás que o outro Mickey não está mais. Mas ele está. Caramba. É porque eles se posicionam estrategicamente Caramba. para não ver 2 Mickeys ao mesmo tempo. Se vê 2 Mickeys ao mesmo tempo, o que acontece? Ou um é falsificado, E o outro um é original, falso, né? o outro é original, ou então acaba o encanto de vez e a criança diz, eu não acredito mais em Mickey, Legal. eu não acredito na Disney. Até pra gente agora entrar aqui no detalhe pra gente poder ajudar as empresas, né, encantar melhor o cliente, entrar nessa parte realmente de negócio. Até queria deixar aqui na minha audiência, uma época eu participei de uma palestra sua, Daniel, e eu achei interessantíssimo quando tu comentou que você mostrou um vídeo lá da Frozen, né, da música e tal. Isso. Em várias línguas, galera. Eu aconselho vocês a assistirem lá. Realmente, a Disney tenta manter a mesma tonalidade de voz, a mesma coisa, né? Tanto faz no português, no inglês, no japonês, é a mesma voz. É o detalhe. Detalhe, né? É a importância do detalhe. O que é o encantamento? O que é o excelente atendimento para a Disney, né? É justamente isso, superar as expectativas dos clientes e prestar atenção nos detalhes. Ou seja, o simples. Já chegou a ver isso? Não, né? Já. E né? aí eu passo esse vídeo do Frozen, né, da Frozen, e eu primeiro coloco sem legenda nenhuma e o tal como é do filme. A Maravilha né? ama a Frozen, tudo dela é Pronto. E aí depois eu coloco uma que foram 25 línguas, em 25 línguas. E se você escutar só a primeira e não ver o pessoal cantando e dizendo qual é a língua, o país, você acha que é a mesma voz. a mesma pessoa, e a mesma verdade. pessoa às vezes nem percebe que mudou a língua. Por quê? Porque ele teve o cuidado, e ele tem sempre o cuidado, de buscar o mesmo timbre de voz. Sim. E isso aí mostra a excelência com relação aos detalhes. Verdade. Então, uma das dicas é que as empresas, primeiro, elas têm que acreditar. Primeiro, tem que querer encantar. Querer encantar. Tem empresa que está no mercado que só pensa em quê? Faturar, né? Faturar, lucro. E, o lucro é depois do encantamento.
É consequência, né? É consequência, é resultado, é uma consequência inevitável. Se você atende bem, se você se preocupa com os detalhes, se você chama pelo nome. É muito mais profundo do que isso, mas eu estou indo um pouco superficial, né? Se você chama pelo Fazer nome. o básico, como você falou, né? Se você serve um café quente, se você se preocupa de oferecer uma água, um bombom, se pode chamar de seu ou senhora, do que gosta, do que não gosta, escutar o cliente, escuta ativa. Né? O cliente chega falando com você, ou para reclamar, ou para não reclamar, você tem que escutar, saber o que está escutando. E muitas vezes a pessoa que está atendendo não está lá. Então a escuta, escutar bem o cliente e entender o que ele quer é muito bom e muito bom até para faturar. Claro. Porque você vai sabendo, você vai descobrindo e acaba percebendo que ele vinha atrás de uma caneta, mas na realidade ele queria um estojo e conseguiu vender o estojo com tudo dentro. Não era só a caneta que ele queria. Ou então ele queria uma caneta, mas na realidade ele queria uma lapiseira. E aí sai de lá desencantado. Poxa, me vendeu uma caneta, eu não precisava de uma caneta. Porque a gente não escuta o cliente. Legal. Eu vi um comercial de uma marca de fora aí dessas roupas esportivas, né? E aí a menina tava fazendo montanismo, ela ia acampar, enfim, e estava chovendo e tal. E aí a roupa que ela comprou pro frio não funcionou, né? Ela se molhou Não era toda, térmica, não era térmica. E ela fez um vídeo nas redes sociais falando que aquela marca não funciona, não prestava, que era ruim e tal. E aí a resposta que a marca deu foi muito legal. Lógico que eles transformaram isso no comercial, né? Por isso a gente Sim. viu. Mas eles escolheram algumas peças, né, daquela pro tipo do esporte que ela estava fazendo, pegaram um helicóptero, enviaram para a montanha que ela estava fazendo a atividade dela lá e aí deixaram um kit lá para ela, Olha. mostrando que a importância, assim, talvez não supra na qualidade, mas eles vão sempre buscar fazer o melhor. Isso aí a Disney chama de como isso aí? É recuperação do atendimento. Errou, assume o erro e recupera o atendimento. Vai lá e faz melhor. Ele recuperou. Ah, deu um problema, ficou sabendo? Mandou deixar lá. Ok, aí aqui é um caso extremo. Mas você escutar o cliente, ver uma reclamação, errar, assumir quando for errar o seu erro e recuperar o atendimento, muitas vezes o cliente vem com a reclamação achando ruim a empresa, o atendimento ou o que for, mas sai de lá mais encantado do que quando entrou. Porque percebeu que você está junto do cliente. Que você errou, que você foi humilde, assumiu o erro, mas que você corrigiu o erro. Não é bom chegar ao ponto de chegar a devolver o dinheiro. É o extremo. Mas se realmente precisar chegar a esse ponto, chegue. Mas claro, quando você chega ao ponto de devolver o dinheiro e não recupera o atendimento de outra forma, esse cliente provavelmente não volte mais. Eu acho que é isso que as marcas, as empresas têm que prestar atenção, né? Não é só um cliente, né? Tem Não. até aquela frase, não é uma frase, né? Mas é mais barato manter um cliente do que fazer um novo, né? Sim. Então, às vezes, você investir numa ação dessa, ou seja o que for, para manter aquele cliente com você, em vez de dizer, vai ser só mais um cliente e deixar ele para outra marca ou para outro concorrente, é você investir e fazer uma ação que vai sair muito mais barato do que você ficar prospectando sempre um novo cliente. É isso? Sim, sai muito mais caro. E engraçado que a Disney ela se tornou até um símbolo, né? Porque você fala assim, eu quero atendimento padrão Disney. Né? Isso. Sim. A pessoa fala muito sobre isso. Ixi, Que é isso? gasguei aqui com água. Mas até voltando aqui no assunto das empresas, né? Até pegando aqui teu livro, Daniel, do Checklist Feliz. O que a gente precisa fazer para realmente ter esse padrão dentro das empresas? O que eu tenho que fazer como empresário, inclusive para a gente diferenciar o que é uma empresa comum, né, da Disney, para a gente poder, é claro que a gente não consegue, como você falou, né, por conta das verbas e tal, não ter a Disney, mas a gente pode modelar ela para o nosso negócio. Como a gente pode fazer isso? Que seria esse checklist feliz. Aí é um checklist de 30 itens. Então, assim, não tem, não tem Dois como podcasts, falar. né? Mas a base para iniciar o próprio checklist, o que for, você precisa o quê? Aplicar a gestologia. Já ouviram falar em gestologia? Gestologia. Não. Gestologia foi um termo utilizado pela Disney. Eles inventaram. Guest, que vem de convidado. Logia, estudo. Estudo do convidado. Certo? Então é estudo do cliente. Gestologia que eles levaram para
para todas as empresas de todos os segmentos. Ah, vou fazer aqui uma guestologia, estudar o convidado. Primeiro ponto é isso, você tem que saber quem é a sua persona, sua buyer persona. Isso é bom. Não é? Saber quem é o seu público-alvo, para poder aí saber o que você vai oferecer. Então, um dos principais pontos é esse. Por quê? Porque a partir do estudo do cliente, do teu público, é que tu vai definir a cultura. Aí vem a definição da tua cultura. Tua cultura é o quê? Tua cultura é uma cultura mais despojada, né? Na Disney tem o Disney Look, que é um álbum, um livro que diz como é que é a postura, o fardamento, o que pode e o que não pode. E aí, se tu conhece o teu público e tu vê que esse teu público é um público mais despojado, e aí pode colocar uma roupa mais despojada, pode usar tatuagem, linguagem, pode usar tatuagem exposta. Na Disney ainda não pode usar tatuagem exposta. Eles estão mudando um pouco, estão flexibilizando algumas coisas. Mas não, barba por fazer ainda não. Tatuagem pode ter? Pode, não pode ser exposta. Se você for um personagem que vai ficar com os braços fora e não todo coberto, você não pode ter tatuagem no braço. Por quê? Por causa de algumas culturas, né? E, inclusive, lá a questão de cultura, eles se preocupam muito com a cultura dos outros países. Tanto que, não sei se vocês ouviram falar, mas eles apontam com 2 dedos ou a mão aberta. Tipo, você chega lá e pergunta, olha, onde é que fica o castelo da Cinderela? Para que lado fica o castelo da Cinderela? Aí eles, para ali, ou assim, ou assim. Caramba. Por quê? Porque aqui a gente faz assim, ó. Fica para lá, Pra gente é lá, normal, né? não é? Mas tem algumas culturas que apontar o dedo é desrespeito. É desrespeitar. Você falando e apontar o dedo é desrespeitoso. Então, eles trabalham com isso. Eles entendem até a cultura de vários países. Legal. E aí adapta, traz para a realidade deles, muda a cultura e aí sim trabalha em cima, ou seja, da gestologia, em cima do cliente. Massa. Até falando aqui sobre checklist, queria que colocasse aí até a Dataup aqui, que é nossa parceira aqui do Clubecast, né? Checklist né? aqui, né? Do checklist. E a Dataup, para quem não sabe, galera, é uma assessoria de dados, né? Eles trabalham justamente gerenciando os dados, justamente na gestão da empresa, né? Quem não tem controle, não tem gestão. Justo. Então, eles trabalham muito focado nisso. E o que é que eles oferecem, inclusive, para nossa audiência? Galera, todo mundo que está aqui acompanhando o Clubecast, quiser otimizar o funil de vendas, é só ir lá no Instagram deles, Dataup Oficial, e dizer assim, ó, eu vim pelo Clubecast. E você vai ganhar de forma gratuita uma otimização do funil. Quem não quer vender mais, Legal. né? E a Dataup, ela ajuda nisso, muito na parte comercial. Ela é parceira tanto do Clubendorismo, quanto aqui do Clubecast. Ele ajuda justamente nesse tratamento dos dados, né? Tem gente que tem muitos dados de empresas, que não está sabendo gerenciar, ou que só está lá, né? Só tem os dados, mas não sabe o que está informando. A Dataup, ela consegue realmente ter esse objetivo, de ajudar vocês a gerenciar um negócio. Então, além de vocês, pessoal, seguirem a Dataup, né? Vai lá no Instagram e cobra. Ó, eu quero minha otimização do funil, eu quero vender mais. Pode cobrar lá e dizer assim, ó, foi o Bruno aqui do Clubecast que falou que eu tinha a otimização do funil, que vocês com certeza vão vender mais. Então, eu queria, inclusive, agradecer aqui a parceria. A Dataup ajuda a gente a controlar os dados, inclusive aqui do próprio Clubecast, né? Para a gente poder evoluir cada vez mais. E para a gente evoluir, pessoal, a gente precisa saber onde a gente está, através dos dados, e onde a gente quer chegar, através dos dados também, né? Importante. Então, ela é parceira aqui da gente. E E aí... Não, eu ia te perguntar, e onde é que a gente está hoje aqui? Como é? Onde é que a gente está fazendo esse podcast? Aqui, sim, bota aí a logozinha aqui do HubX, né? Nosso parceiro. E a HubX ofereceu uma coisa muito boa, inclusive pra ti, Daniel, eu queria conteúdo, ó. Todo mundo que for lá no Instagram também do HubX, né? HubX Studio, e colocar o vinho através do Clubecast, tem 30 minutos de degustação aqui totalmente gratuito, uma gravação gratuita. Que Olha aí. maravilha. 30 minutos para poder gravar, conhecer aqui nosso espaço, Muito bom, né? muito bom. E até porque a gente tá Vou aqui com um experimentar. cenário maravilhoso, ó. O Daniel já vai mandar a mensagem dele, né? Para poder vir aqui Boa. ter essa degustação e aproveitar esses benefícios que só o HubX tem. A gente está aqui, para mim, no melhor estúdio de Fortaleza, beleza? E a gente, voltando aqui, né, a gente quer ter aqui no HubX o atendimento Disney, né? Sim. A gente falou aqui, ó, de fazer o básico bem feito, de querer encantar o cliente. Tudo isso faz parte aqui do checklist. Mas eu queria saber o que, inclusive, diferencia, Daniel, empresas comuns da Disney, né? O que é que tem essa diferenciação, né? Porque a Disney tem, eu sei que a gente explicou de muitos diferenciais, mas eu queria saber de ti, assim, como é que a gente consegue No caso, a realmente... diferença da Disney
Do atendimento. do atendimento. Para empresas pras comuns, o que é que tu vê? É porque no dia a dia tu visita muitas empresas, Sim. tu consegue diferenciar. Isso aqui sentir lá na essa- Disney é diferente. Poderia ser da forma da Disney e tal. Inclusive... Até pegando o caso da Starbucks, né? Eu acho que a Starbucks ela tem esse... Pronto, bem lembrado. A Starbucks, ela vende experiência. Ela não vende café, né? Ela não vende café, ela vende experiência. Até porque o café lá, tipo, eu acho bem... Depende, tem uns muito bons. Tu acha que bons, tem mas no final das contas não é lá essas coisas. Mas tem muito disso, porque tem muitas empresas que vendem mais experiência. O correto é o quê? Você vender um bom produto, que é o que a Disney quer, um excelente serviço, um excelente produto, com excelente experiência. Excelente produto com excelente experiência, show. Justamente. Massa. Não adianta ser ou um ou outro. Agora, no caso de uma Starbucks, né, certo, ela vende muito mais experiência. E aí eu dou até um exemplo nos meus treinamentos, que é sobre a agregação de valor. Né? Antigamente, vamos supor, na época agrária. Na época agrária, você ia na fazenda, pegava o café moído, fazia o teu café. Saía quanto? É o mais gostoso, mas saía quanto? 20 centavos. Aí depois foi para a economia do produto. Aí tu disse, não quero mais, eu não quero ter muito trabalho. Eu vou comprar o pó do café no supermercado. Então ali é o produto, né? Não mais commodity, é produto. E aí você faz e ali sai 20 centavos o seu café. Né? Porque você comprou o pó e fez em casa. Aí você fala, não, eu não quero mais. Aí vem a era do serviço, Não quero ter esse trabalho e tudo. Eu vou aqui na padaria, compro o meu cafezinho pronto, sento, tomo aí, quanto? R$2. 4 centavos, 20 centavos, R$2. Então aí, ó, foi agregando valor. E a Starbucks é diferente. A Starbucks, que é o que todo mundo deve fazer, é vender a experiência. Você vai lá, pede o seu café, vem com isolante térmico, né? Vem com o teu nome, né? Coloca o nome teu você pode brincar, né? ainda pode brincar também e coloca o teu nome, te chama pelo nome, um local com cheirinho de café, uma música ambiente. É muito bom, é prazeroso. E você paga quanto? 8, 10 de 2. R$50. 50, né? Eu tô falando o mais simples, Sim, né? E tem gente que paga e também não gosta nem muito do café, porque diz que é muito aguado, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Mas tem outros tipos bons. Tem uns bons lá. Mas tem uns bons. Eu acho que é porque eu pedi o comum, mas eu achei normal, assim. O comum. Agora, o legal é realmente toda a experiência. E a gente tem aqui a Starbucks na The Shop, foi barrado. Foi, infelizmente. Mas é uma experiência não é muito dessa boa vez, né? Ia ter 3, eu acho, aqui, mas não vai ter mais. Engraçado que eu tava conversando com um desses donos de restaurante e a gente conversando justamente isso. Por que aqui em Fortaleza, né, pelo tamanho da nossa cidade, ainda não tinha uma franquia do Starbucks? Eu sempre me perguntei. E aí a resposta que um deles me falou que eu achei que fez total sentido. É porque a nossa cultura ainda a gente não está disposto a pagar mais de R$50 um café. Sim, e a cultura também, sabe o que é? Também. Eu tenho um primo que mora lá, ele faz muito isso. Inclusive, eu trouxe de lá uma de plástico, a caneca o copo da Starbucks. Lá ele pega um copinho daquele, enche de café, bota dentro do carro e vai. É quente, mas para onde ele for tem ar-condicionado. A casa lá, as casas, tudo é no ar-condicionado. Você não está na sala. Aqui, se você ficar tomando café o dia todo, você fica suando completamente. Porque esquenta, é diferente. E a gente não tem essa cultura de chegar, passar no local, comprar o café e sair andando para o trabalho tomando o café. Então, é a cultura. A questão é a cultura. Né? Então, tem que estudar. Uma McDonald's, antes de se instalar no local, ou essas empresas grandes, ela estuda a cultura antes. Estuda o público para ver se dá certo, se adapta ali. Ou então vamos colocar, mas vamos ter que mudar o cardápio. Porque lá não gostam disso. Gosta daquilo. Mas acho legal essas empresas grandes que tem muito a gente aprender com elas. Se a gente pegar o caso do McDonald's, a gente tem todo o processo bem desenhado, né? Bem esquematizado, o jeito e tudo mais. A Disney, a gente tem todo o encantamento do cliente, tudo. A Apple, a gente tem a questão da inovação, né? A excelência do produto e tal. Exato. A gente tem muito que aprender com essas empresas. Inclusive a Starbucks também, né? A questão da experiência, de toda essa parte do atendimento. A própria Disney, porque eu não comentei aqui, mas ela possui várias ferramentas. Ela tem as 5 chaves de excelência do atendimento ao cliente. Elas têm as 7 diretrizes do hóspede para encantar.
ela trabalha com inúmeras, inclusive ferramentas básicas, 5Ws, 2H, que elas chamam de outro nome, que é a questão dos porquês, por que isso, por que isso, para investigar um problema, para identificar o problema antes de acontecer. Eles fazem o cliente oculto, é uma ferramenta. Eles colocam os funcionários, o próprio funcionário da Disney, para ser cliente, para fingir que são cliente, para poder avaliar o atendimento, como é que está. Entendeu? Então, eles fazem muito o que outras empresas fazem. Grandes, claro. As pequenas têm condição de fazer, né? Mas não fazem. Primeiro porque acham que vai ter um custo muito alto. E como eu falei, para encantar cliente, não precisa de um custo alto, né? Primeiro precisa querer. E segundo, precisa fazer. E fazer o básico. Com certeza. E outra coisa, tá? Até dei uma dica aqui, ó. Galera, vocês sabem que o Clubecast é do Clube Endorismo, né? Até deixar aqui o QR Code aqui para vocês saberem mais sobre o Clube Endorismo. A gente é uma comunidade voltada justamente para gerar esse ecossistema, né? Ser o grande ecossistema de empreendedorismo. Então, lá dentro, você que é empreendedor, você que tem negócio, que se insere dentro do clube, você tem várias vantagens e benefícios. Um deles é justamente essa questão da conexão. Você conhecer pessoas, né? Que tem o mesmo propósito que você, que queira prosperar, crescer, evoluir. E até falando aqui do clube, né? Eu montar uma caravana aí com o Daniel pra gente conhecer a Disney, né? É verdade. Pegar todos os insights lá pra gente poder apresentar na empresa e tudo. Eu vou como convidado. Então alguém tem que pagar. Inclusive, pessoal, falando aqui do Daniel, né? Você dá treinamento para empresas justamente para as pessoas encantar melhor o cliente, né? Sim. Eu queria saber, no teu treinamento, normalmente o que é abordado, até para o pessoal que está seguindo a gente, tem muita gente que tem negócio e tudo mais. Então, o que tem no teu treinamento que ajuda essas empresas a ter essa metodologia da Disney, de encantar cliente? Pronto. Dependendo da quantidade de horas, né, que a pessoa me contrata, e dependendo do formato, a gente consegue, tipo, uma palestra de 2h30. Eu já passo muito mais informação. Eu falo de 3, 4 ferramentas que eles utilizam, certo? Eu trabalho muito com storytelling. Eu falo muito cases de sucesso da Disney. Da meninazinha que perdeu o dente lá e o que é que eles fizeram, né? O que é que aconteceu? Um desfecho no final, assim, fantástico, maravilhoso, porque ela perdeu esse dentinho dela e resolveu. Então, eu falo tudo isso, mas tem os personalizados, que aí os treinamentos personalizados e as imersões são as melhores, que aí eu abordo praticamente toda a metodologia dela. E ainda com foco na necessidade do cliente. Antes, por que eu digo personalizado? Porque antes eu estudo a empresa junto com os líderes, né? E aí a gente levanta as necessidades, vê onde é que tem um problema, vê os gargalos, qual é a dificuldade, e aí ajuda a implementar a cultura Disney dentro, inclusive pegando o lado da liderança, porque eu também falo da parte de liderança, né? A gente até diz que o líder, primeiro vem um líder excelente, para depois vir, isso é cultura da Disney, para depois vir o funcionário excelente, porque o líder é excelente, o funcionário acaba sendo excelente, para vir um cliente satisfeito e para vir por último o quê? Que é consequência inevitável. Resultado. Para vir o lucro. Para vir o resultado satisfatório. Né? E resultado não, o problema que até você comentou no início, que as pessoas querem resultado sem fazer nada. Não é? Até o nosso papo ali fora foi sobre isso. Como é que você quer resultado se não participa? Como é que você quer resultado se não faz? Né? E aí tem uma frase muito bacana que eu acho, que é que você não precisa fazer tudo do dia para a noite. Mas basta você fazer um pouco todos os dias. Faz um pouquinho todos os dias. E venda é relacionamento, né? A gente tem que se relacionar para vender hoje em dia. E hoje em dia as empresas estão brigando pelo cliente. Inclusive o tráfego é justamente isso, né? Comprar atenção. Isso. Para tu entrar na minha base, eu se relacionar contigo. É por isso que existe tipo SDR, né? O funil para poder te qualificar, porque no começo comentou sobre a questão do público-alvo, né? Sim, hoje em dia o pessoal chama de ICP, que seria o perfil ideal de cliente. Né? Então esse ICP, eu me relaciono com ele, eu conheço, eu qualifico para poder eu saber se realmente a minha venda ela vai ser mais fácil, né, de ser efetivada do que outra, né? Então tem todo esse processo que a gente realmente tem que aprender. E eu acho que o encantamento, né, estaria no meio desses processos. Não, tem que estar de alguma forma, né? Eu acho que o encantamento ele tem que estar antes da venda.
Assim, a Tem partir que do começar momento... na pré-venda, né? E por quê? Porque o palco é onde o cliente está. A pessoa diz, o palco é só onde o cliente está presencialmente. Não. Um WhatsApp, conversar por um WhatsApp, o WhatsApp é um palco. Sim. Não está conversando com o cliente? Site. A pessoa entra no teu site, o site é o quê? Um palco. Tirar essa frase daqui, né? Entendeu? Vou interromper. A experiência... Vale, aí. Não, essa frase que o Bruno falou É. foi muito parecida com um post que eu fiz hoje, uma história que eu fiz hoje do livro que eu tô lendo, né? Ele fala assim, a experiência deve estar presente em cada etapa da jornada, inclusive antes do seu cliente pagar, do Alfredo Soares. Óbvio. Né? E é exatamente isso que a gente está falando aqui. E uma frase muito boa de um mentor, meu mentor, o Elton Euler. Ele diz assim, tudo muda quando alguma coisa muda. Tudo muda quando alguma coisa muda. Faz sentido? Total. Se tu muda isso, tudo vai mudar. Agora, se tu fica parado, esperando, nada muda. Então, quando tu muda, algo muda. Então, quando tu se relaciona, eu vou fazer contatos. Não vou fechar negócio, mas é contatos. Ali pode surgir uma parceria. E aquela parceria pode te dar muito resultado. Então, tudo muda quando alguma coisa muda. E as empresas querem mudar, querem faturar, só se preocupa com os resultados financeiros e o que é que acontece? Não está preocupado com o time. Não está preocupado com o time, que lá a preocupação vem o cliente no centro, tem um centro ciclo de atendimento do cliente, o cliente está no centro, os funcionários estão ao redor, mas porque o cliente é o centro, mas logo em seguida, e andando muito em paralelo, é o funcionário. Se você não encanta da porta para dentro, ou seja, nos bastidores, como é que você vai querer encantar? É verdade. Da porta para fora. Eu tenho um cliente que ele sempre fala isso para mim e pro time dele, né? Que os nossos primeiros clientes são os nossos colaboradores. E uma vez eu vi um empresário falando sobre isso, sobre o cuidado das instalações, né? E ele falou assim, se você quer saber se a empresa tem cuidado com os seus colaboradores, vá no banheiro que eles utilizam. Porque se lá não estiver, né, não for bonito, não estiver bem cuidado, você sabe que eles não têm cuidado com os colaboradores. Pronto, e aí o Walt Disney chamou a equipe dele de CEO, aí disse assim, pessoal, olha, eu limpo o parque, a cultura da limpeza. Eu limpo o parque, vocês limpam o parque, os funcionários limpam o parque. Legal que ele é exemplo, né? Inclusive o pessoal da limpeza. Inclusive, tá entendendo? Sim. Inclusive o pessoal da limpeza. Ou seja, não é só o pessoal da limpeza, né? Sim. E aí é muito de cultura. Cultura. Se cada um tem essa cultura, vai deixar tudo limpo. Poxa, o banheiro aqui, eu tenho que zelar por isso. Eu tenho que zelar pela minha ferramenta de trabalho. Eu tenho que zelar pelo cliente. Porque o cliente é quem mantém o negócio. Com certeza. O cliente está no centro. O centro de tudo. E mudou muito, né? Porque antigamente as empresas eram muito focadas só no produto. Tipo assim, eu tenho um produto, quem quiser vem cá que eu estou vendendo. Né? Não era muito preocupado com o cliente. Não. Aí depois a gente passou por algumas eras e chegou realmente na era que o cliente realmente ele está no centro. E todas as empresas estão de olho nele, né? Inclusive a questão que a gente está comentando aqui do... O Ayrton falou praticamente do LTV. Né, que é o cliente na base ao longo do tempo, né? O tempo de vida dentro do... E até falando da Disney, a Disney depois, hoje em dia tá com streaming, né? Competindo com o Netflix e tudo mais. Tá indo bem, engraçado que eles criam todo um ecossistema, mano, que você, tipo assim, não consegue cancelar o aplicativo, porque aparece uma série nova, os filmes vão pra lá, o universo Marvel vai pra lá. Tudo bem tudo estratégico, até a venda deles lá. Eles causam experiência, mas estrategicamente eles amarram a experiência a um consumo. Você vai entrando aqui na Main Street, que dá a rua que dá a avenida que dá pro castelo, e aí você começa a sentir cheiro de quê? Baunilha, de chocolate. Quando você cheira, você sente vontade de quê? De comer um doce. E aí ao lado, a avenida toda é restaurante, é loja, é doceria. Massa. E aí você está faturando, mas está causando uma experiência. Vou lembrar agora aqui das eras. É a era do produto, né? Que era o produto ali que as empresas produziam. A era da competitividade, tipo, as empresas maiores que tinham, era que comandavam o mercado. Hoje a gente vê que as startups surgem, né? Sim. E dominam o mercado. Isso. E hoje em dia era do cliente. E os negócios locais realmente
empresas vão surgindo e, independente do tamanho, né, ele consegue realmente competir com as grandes. E para a Disney, a era da experiência. É por isso que você é obrigado a atender bem, porque hoje se você não vende experiência, e como é que vende experiência? Atendendo bem. Legal. Se você não vende experiência, você não vai muito para frente. O papo tá bom, a gente tá chegando aqui já ao fim. Eu queria que o Daniel deixasse uma mensagem e daqui a pouco Daniel, todo convidado quando vem, a gente faz um sorteio, né? A gente posta alguma coisa, eles vão comentar, seguir a gente e tudo mais. E segundo os bastidores, eu vi ali que os sorteios são uma viagem pra Disney, né? Pra acompanhante. Mas me diz uma coisa aí. inclui também, né? Quem é que tá fazendo isso aí? Mas eu acho que um sorteio legal seria do próprio livro, né? Posso. A gente deixa um livro pra gente. Então pronto. Sortear pro pessoal. Eu forneço outro. Esse aí de você já está aberto. Perfeito. Então pronto, quem quiser participar, a gente vai soltar a thumbzinha desse episódio e é só comentar lá. Gente, pode botar assim, o jeito Disney, né? Não, acho que foi muito grande. Foi muito grande? Disney e Marca dois amigos. Marca dois amigos. Mas segue a gente, E, né? claro, Tem que estar seguindo, tem que estar seguindo no Spotify. Segue o Daniel. Inclusive, galera, vocês que estão me acompanhando aqui tanto no YouTube, né? Por favor, se vocês escutarem esse episódio todinho e não curtiu, né? Pelo amor de Deus, faça essa experiência agora, né? Curtam aí o episódio. Vocês estão no Spotify, não é curtição, é 5 estrelas, bota aí 5 estrelas para melhorar a experiência aqui da gente, compartilha. Mas antes de a gente encerrar, eu queria que o Daniel deixasse aí uma última mensagem para as empresas que querem encantar os clientes, né? O que realmente deve ser feito assim, de forma objetiva, o que eles podem fazer. Possível para fazer esse ano. A simplicidade em primeiro lugar, né? Conhecer o cliente que você tem. Muita gente vende ainda sem conhecer. Conhecer o cliente. Não estou vendendo. Não está vendendo porque não conhece. Porque depois que conhece, é mais fácil vender. Então, conhecer o cliente que está vendendo, estudar o cliente, conhecer o produto que vende, porque também não adianta conhecer o cliente e quando o cliente chegar no estabelecimento, ele não saber nem do que se trata, ou então o cliente perguntar algo e ele não souber responder, né? Então, conhecer o cliente, conhecer muito bem o produto, escutar o cliente, escutar a necessidade do cliente, né? E oferecer ajuda, muitas vezes sem esperar que ele venha até você. Porque muita gente foge de problemas. A Disney não. A Disney ela vai atrás de problemas, porque sabe que quanto mais rápido resolver um problema, melhor. Então, não fugir dos problemas, resolver o quanto antes, não deixar para depois. Se não tiver um jeito, ok. E também fazer o over-delivery, que é entregar mais que o combinado. Esperado. É isso mesmo. Certo? Top. Isso é perfeito. E para o pessoal, Daniel, que segue a gente aqui e quiser contratar uma palestra sua, um treinamento, né? Como é que faz aí? O teu Instagram? Pronto, meu Instagram é o mesmo site, @danieldonato.com.br. É o site também, danieldonato.com.br. Lá vai ter os contatos, mas eu vou dizer o WhatsApp aqui. É 85, DDD 85 99971 ou 98699 3114. Top. Eu ia dizer o outro número, é esse. Legal. Então, pessoal, vocês que quiserem contratar o Daniel aí para o treinamento, para palestras, eu conhecia você antes, né? Já por conta disso. Acho muito massa. Na faculdade a gente leu esse livro, né? O Jeito de Cantar Cliente. Eu acho isso muito legal, né? Então vocês estão acompanhando aqui a gente, pessoal. Sigam o Daniel, sigam o Clubecast e sigam o Ailton também, né? Com certeza. Qual é o teu, Ailton? É o meu Ailton Vasconcelos e engraçado que ele falou aí de over delivery, que é o nosso propósito na Mais é sempre entregar mais, né? Que é a minha agência de publicidade. Então, seja underline a mais e Ailton Vasconcelos. E o meu é @FBrunoSantos. Sigam também o Clube Empreendedorismo, né? Façam parte, né? Participa desse movimento. Eu sempre comento que o clube, na verdade, ele é um movimento em prol do empreendedorismo. Acredito demais nessa força, né? Essas conexões que acabam sendo geradas. E a gente acaba conhecendo pessoas assim como o Daniel, né? Que tem realmente uma bagagem muito boa para transferir esse conhecimento. E a gente acaba aprendendo bastante. Daniel, brigadão. Muito grato aqui pela... Eu que agradeço o convite. Foi muito bom aqui o nosso papo. Dá vontade de ficar mais uma hora aqui. Legal, sim. Depois a gente pode até marcar um podcast só voltado para o checklist, que eu acho que dá um episódio completo. Pronto, dá. Não, aí o conteúdo é grande. Só para a gente poder falar sobre isso. E eu ainda digo assim, aplique 10 daí só, das 30. Já tá de bom tamanho. Massa. E, pessoal, queria deixar uma enquetezinha, a gente pode deixar no Spotify, né?
Você já foi pra Disney, né? Sim ou não? A enquete é essa. Né? Pronto. E do mais, galera, aproveita o carnaval, cuidado, né? Esse episódio vai subir aí no carnaval, né? Aproveite bastante. E é isso aí, galera. Sou muito grato pela audiência de vocês. Tamo junto e bora pra cima. Até a próxima.